Gente, bom dia! Cheguei, maravilhosas, para mais um vídeo desse canal. Vou passar um batonzinho aqui, porque eu vou fazer meus vídeos. Eu dou uma maquiadinha bem leve nos olhos, porque eu lavei meu cabelo. Olha aqui que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha feito a selagem. A minha prancha, ela não é muito quente, não sei se é por isso, né? Mas a selagem também, ela não alisa muito, né? Porque como eu misturo com creme, então não fica muito forte a progressiva. E aí só deu uma soltadinha aqui nos meus cachos, tá vendo aqui, ó? Vou dar uma soltadinha mesmo. Só que aí eu vou esperar secar, natural, que eu vou pranchar, porque amanhã meu marido tem outro retorno com o médico. E aí a gente vai junto lá em Campinas. Ai, ai, e aí, olha só quem eu tô mostrando pra vocês aqui. A preguiçosa, que a gente chama de pigricinha. A preguiçosa de mamãe. Ai, que menina linda. Dá oi pro pessoal, dá oi, dá. Oi, gente. Estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal. Fala. Eu ia mostrar pra vocês aqui, sabe o que? Ontem eu saí, eu fui... Olha meu queixo. Ontem eu saí, gente, e aí eu fui no mercado à noite, porque eu fui comprar um leite que tinha acabado, né, que eu não fiz compra. Fui comprar também o tronquinho da Sari, que ela gosta. E fui pegar o quê? Tapete. Fui pegar um tapete higiênico, que é aquele ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui esse tapete. Meu café ali que eu tava tomando. Vou mostrar pra vocês que assim quando a gente comprou a Sari, tinha esses tapetinhos. Depois eu parei de usar, porque gastava muito, né? E eu não tava trabalhando. Aí eu comprei esses tapetes que tá aqui no chão, ó. Esse tapete aqui, ó, tá vendo? Aí, quando enche de xixi, porque ele é grandão, aí eu coloco pra lavar. Só que dá um baita de um trabalho de ficar lavando direto. A minha mão tá daquele jeito, né? Porque agora é no frio, resseca muito. Aí eu fui e comprei esse aqui, ó. Esse tapete aqui, ó. Eu paguei lá no Atacadão ontem R$39,90, R$40. Tem 30 unidades. Esse tapete aqui, pra eu poder comprar, lógico que ele dura bastante, né? Ele tá perto de R$30. O pequeno. O grande tá quase 50. Mas aí, esse aqui é melhor, por quê? Porque é só ela usar, dá pra usar uns 2 dias, 3, que ela faz bem pouco xixi. Não é que faz pouco, o xixi dela é pouquinho, né? Pequeno. Então dá pra uns 2, 3 dias. Então vai durar bastante. Meu cafezinho aqui, que eu vou tomar. A água dela, tá vendo? Ela quase que não toma água de madrugada. Fica ali pra ela poder tomar de madrugada, que eu não tô dormindo lá com meu marido. E aqui tá a sacola de roupa que a minha irmã me deu, que eu ainda não experimentei pra ver qual que eu quero, qual que eu não quero, pra poder devolver pra ela poder... Sei lá o que ela vai fazer. Mas enfim, eu ainda não olhei, mas eu vou olhar, falta de tempo. Olha a minha primavera, mostrar pra vocês que belo dia maravilhoso. Que dia clarinho, ó. Porque hoje tem sol, tá vendo? Hoje não tá nublado como ontem, mas tem umas nuvens lá no céu, carregadinha, tá vendo lá no fundo? Olha que primavera maravilhosa, gente. Olha isso, ó. Olha que coisa mais linda. Linda demais. Olha o que a gente descobriu aqui. Tcharam! Que eu comprei ontem pra poder engordar mais. Tcharam! Vou mostrar pra vocês ali o colchãozinho da Sari, onde que tá. Porque aqui é a cadeira onde que eu fico sentada. Fico fazendo meus vídeos reagindo eles, né? Que eu pego aqui esse fundo aqui, ó, do meu papel de parede. Eu acho que fica bonito esse fundo aqui. A parte clara também fica bonita, mas o papel de parede é mais bonito ainda. E aí tem que colocar aqui pra Sari ficar aqui do meu lado, porque às vezes eu coloco ela ali na cama e ela fica enchendo o saco, chamando. Ali tá um tripé meu, que não é bem um tripé, é uma luminária, tripé luminária. E aqui, ó, tá meu celular ali me esperando pra poder trabalhar. E como eu já tenho sopa de ontem, então que meu marido vai almoçar, pra eu poder trabalhar um pouquinho mais hoje com os vídeos. Cá estou eu com essa pessoa... Gente, vocês já viram isso? Um cachorrinho tomar conta da casa da gente, tomar conta da cama,
toma conta de tudo que tem dentro de casa, ela que manda. Quer fazer xixi no tapete? Tô falando de você. De você que eu tô falando. Não deixa a pretinha entrar dentro de casa. Manda no papai, manda na mamãe. É de você mesmo que eu tô falando. Sua folgada. Eu tô gravando assim pra poder mostrar pra vocês, ó, como que o espelhinho dela já começou a ficar branco. Tá vendo aqui, ó, o bigodinho? Já começou a ficar branco. Engraçado, ela só tem 3 anos. Como que pode, né? Ficar branco rápido o pelinho dos cachorros? Minha filha é linda, né, gente? Ai, que linda que é minha filha. É minha companheira, ela dorme comigo. Eu não gosto de dormir sozinha. Vou contar um segredo pra vocês. Eu tenho um pouco de medo de dormir sozinha, sabia? Daí, como eu não posso estar com ela lá com meu marido, aí como ela dorme comigo, aí eu consigo, né? Lógico que se eu não tivesse ela, né? Eu estaria lá com meu marido dormindo lá junto. Mas aí, ela dorme comigo. Bichinha lá. Tá me esperando, ó. Tá esperando eu sentar lá pra ela poder encostar em mim. E quando eu não tô aqui, ela chama. Ela me chama pra poder vir pra cá. E se eu venho e coloco ela no chão, ela me pede colo. Ela bota as patinhas em mim, ó. Porque ela é muito apegada a mim. Muito, muito. Olha isso. Tica. Tá fazendo, filha? Sari? Olha pra cá. Olha aqui, mamãe. Olha. Tá procurando o tronquinho dela. Daí, gente, já tô sentada aqui já no meu cantinho, né, de trabalhar, de vídeos. Olha como que meu rosto fica diferente. Quando eu filmo assim, eu não sei o que acontece com essa câmera do celular, que fica distorcido o rosto da gente, fica muito estranho. E aqui, ó, fica melhor, que o rosto ele fica mais centralizadinho, fica mais reto, mesmo porque também, né, eu tava sem tripé, quando você pega o celular na mão, fica meio esquisito mesmo, né? Ainda mais a gente que já tem uma certa idade, né? Então a gente fica mais deformadinha, principalmente a papada fica uó. Olha a diferença aqui, ó. Por isso que eu fico sentada aqui, trabalhando assim, ó, com meus vídeos aqui, ó. Porque aí eu fico assim, né? Aí não fica assim, fazendo papada aqui, piorando a situação da coisa, né? Eu ia mostrar pra vocês que eu achei lá no Atacadão ontem. R$11 tava. Super barato. Olha o tanto que eu já comi. Ver se dá pra ver. Não dá pra ver aqui, né? Tem que virar pra ver. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. 7 bombons. E o que eu ia falar pra vocês? Sobre uma história. Eu tinha comentado pra vocês no vídeo que eu ia falar sobre uma história. E aí, eu vou contar a história pra vocês. Que história que é? Vou tentar contar pra vocês rapidinho, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer meus vídeos, né? Mas, como eu tinha dito que eu ia falar, e eu não falei, então eu vou falar agora aqui nesse vídeo pra vocês. Qual que é a história? Que aqui, como... Não é só porque eu sou professora de história, mas a gente que faz vlog, a gente... É a nossa história que a gente tá contando e também conta a história das pessoas. Tanto que a gente coloca a hashtag registro de vida. Então a gente usa muito essa hashtag registro de vida, que a gente tá registrando a nossa vida, né? Então a gente conta história de vida de outras pessoas também. Tô falando um pouquinho mais rápido, porque eu notei que nos vídeos eu falo muito devagar. Eu falo na velocidade 9. Nenhum. Eu morei aqui nesse bairro, eu vim pra cá acho que em 98, por aí, 98, 99, acho que foi isso, porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu conheci meu marido, foi em 95, que a gente tava namorando, já fazia acho que 1 ano, 2 anos, aí eu saí da casa da minha mãe, daí depois eu fui morar sozinha, e aí meu marido que pagava meu aluguel, né, então eu sempre tava procurando lugares que tinham aluguel mais barato e tal, né? É uma outra história, depois eu conto pra vocês. Mas assim, na verdade, hoje não é pra contar a minha história. É pra contar a história dessa pessoa. Mas eu tô contextualizando pra poder fazer a contagem do tempo, né? Porque acho que pra poder ver se eu lembro quanto tempo que eu conheço essa pessoa. Vou jogar 99. Vou jogar 99. Porque eu morei num outro bairro. Depois eu vim aqui pro bairro onde que eu moro hoje, que é no Carme Quixinga. Então, eu conheci essa minha amiga, assim que eu saí da casa da minha mãe, aí eu fui pra um bairro que chama Vila Real, que eu fui morar junto com a Joyce, que ela trabalhava na casa da minha mãe, na cozinha, e ela via muita briga entre eu e meu padrasto, né, até eu resolver sair de casa, porque teve uma briga muito feia entre a gente, então eu fui sair de casa.
E aí quem me acolheu foi essa menina, só ia estar na rua, né? Aí essa menina me acolheu, eu fui pra casa dela e aí eu conheci essa minha amiga, que é minha xará, que chama Cirlei. E ela namorava um rapaz que a Joyce gostava muito, como amigo, né? Como irmão, ajudava os dois e tudo, porque ela sempre gostou de ajudar as pessoas, ajudar os amigos. Ela ajudava muito os amigos, inclusive amigos até que não tão assim, muito corretos, assim, quer dizer assim, meio fora da lei, né? Mas eram amigos dela, então tinha um problema dela que ajudava e tal. Então, eu conheci a Cirlei indo na casa dela pra poder ver esse rapaz que chama Jornal, que era o namorado dela e que já tinha morado junto já, né? E que era o pai desse menino, do filho dela, que é o Thiago. E por coincidência, eu lembro que uma vez, antes de eu mudar pra cá, eu tinha vindo com ele numa mobilete, que ele queria encontrar com ela aqui no bairro, né? Mas tinha medo de ir na casa dela, porque os pais dela não aprovavam ele e queria que eu fizesse essa ponte pra ela. E aí, eu era meio nova, assim, muito nova e tudo, né? Eu tinha o que nessa época aí? Eu tinha acho que uns 26 anos, 27 por aí. Oi! Meu marido me chamando. Meu marido me chamou, que era pra poder passar o colírio no olho dele, que eu tinha passado o antibiótico, né? Dali 5 minutos já passa um outro. Eu não tinha passado ainda o outro que é anti-inflamatório. E daí daqui uns 15 minutos eu tenho que ir lá pra poder passar o outro que é lubrificante. Comentando qual é o pedaço que eu tava, porque eu esqueço direto. Aí eu conheci ela na casa da Joyce, porque ela sempre ia lá pra poder ver o jornal. E aí a gente fez essa amizade e tal. Lembrei. Já tinha feito amizade com ela porque eu via ela era muito calada, mas eu tinha dó dela, assim, ela era muito boazinha. Assim, amor, né? Tudo do signo de Escorpião, eu, ela e a Joyce, as três. Então, assim, ligou ali rapidinho, né? Deu match. Eu vim com o jornal, quando ele me pediu, ele já tinha conhecido ela, né? Então eu vim com ele. Aí eu chamei ela na casa do Dona Cleusa. Olha, pra vocês verem, depois eu fiz muita amizade com eles depois. Olha como que o destino é engraçado, como que a vida conta as histórias, escreve as histórias, né? Chamei ela foi, conversou com ele, eles se conversaram e tal, e aí eu conheci o pessoal ali, tipo, meio que rápido. Depois, um certo tempo, eu saí da casa da Joyce, porque eu já queria sair da casa dela mesmo, porque eu fiquei lá na casa dela só por uma passagem de tempo, né? Eu não podia ficar muito tempo lá na casa dela, tinha as intimidades dela, tinha a vida dela e tudo, eu tinha que procurar o meu cantinho. Tinha amizade também com as outras meninas, com a Denise, que trabalhava numa padaria, que era à frente da casa da minha mãe, e ela já estava querendo vir pra cá, pra Hortolândia, que ela era de Montemor. Ela queria alugar um espaço, mas assim, sabe como que é aluguel, né? Você divide com as pessoas, fica bem mais barato. Então a gente se combinou, então a gente ficou procurando casa por aí e tal, e veio a irmã de uma amiga minha, que a gente se criou junto lá em Minas. A minha tia me ligou e pediu se eu podia abrigar ela, porque ela estava com um namorado em Jundiaí, que ia casar com um rapaz, e que ela precisava vir pra cá primeiro, antes de ir pra casa do rapaz, porque o rapaz não tinha lugar definitivo ainda pra poder ficar. Beleza. Aí eu falei, não, tudo bem, pode vir. Aí ela veio, tava na casa da Joyce ainda, veio com o filho dela. Nossa, pensa na trabalheira, outra história. Pensa no corre-corre que foi, né? Nos corres. Nas dificuldades. Aí nós três fomos procurar casa. Aí a gente achou, ali no Jardim Minda, a gente achou uma casa. E quando a gente tava nessa casa, eu tô contando de outra história. Contando minha história, porque não ia contar, tá bom, chega, não vou contar minha história não. Eu só precisava contar o espaço do tempo. Foi do tempo que eu tava lá e depois no Jardim Minda houve um roubo na casa, a casa foi assaltada e aí a menina quis ir embora e eu fiquei desesperada. Eu falei, pra onde eu vou agora, né? Eu vou ficar com a outra menina que eu tenho dinheiro pra poder pagar aluguel. E eu tinha que ajudar ela, sustentar ela, meio que sustentar ela. O que eu faço? Aí meu marido falou assim, aí procurou uma outra casa então, porque essa casa vocês não vão poder ficar, né? Porque, tipo, é muito caro. Aí o dono da casa tinha uma casa aqui no Carmo Cristina, uma casa de 2 cômodos de fundo, pequenininha, porque eu acho que eu tava lá de 3 cômodos. E eu vim com essa menina. Essa menina depois, ela ficou só um mês, voltou embora pra Goiás, eu fiquei só. E nisso, eu vi a Cirlei, né? Já sabia, eu tava perto dela. E começou ali uma longa amizade e tal. Então, desde esse tempo, era o quê? 99, eu acho. E aí eu conheci toda a família dela e conheci a cunhada dela. A cunhada dela contou, depois a gente fez muita amizade. A gente, por um longo tempo, a gente teve um contato.
época de Natal, ela que chamava pra poder fazer as festinhas, amigo secreto, e sempre fazia festa no fundo lá da casa da Dona Cleusa, me chamava, porque depois eu comecei a fazer unha, aí eu fazia a unha deles todos, só não fazia muita unha dela, porque ela não tinha muita paciência, que eu tô seguindo de Ares, que nem meu marido, não tem muita paciência. Mas assim, o nosso relacionamento foi de tempo, né, por causa da Cilei, então a gente se relacionou. E aí, eu por longo tempo, assim, eu nunca vi essa cunhada da Cilei, que chama Lourdinha, eu nunca vi ela com problema com nada, assim, sabe, nenhum problema de nada. Pra mim parecia uma pessoa feliz, uma pessoa muito responsável, porque assim, tudo que acontecia com a família dela ou com a família da Cilei, que é porque ela era casada com o irmão dela, né? Que é a cunhada da Cilei. Então tudo que acontecia, chama Lourdinha, tem que ir pra Lourdinha. Uma pessoa caiu, chama Lourdinha. A pessoa precisou de médico, chama Lourdinha. Precisou de exame, chama Lourdinha. Era sempre assim. Ela era muito ocupada e ela trabalhava numa casa lá em Campinas durante muitos anos, né? De doméstica. Uma senhora rica e que sempre ajudava ela. Estava sempre próxima dela. Chegou num tempo que ela nem trabalhava, fazer mais serviço, só fazer companhia mesmo. E aí eu vi umas histórias, o pessoal comentando depois que a pessoa, acontece alguma coisa com a pessoa inventa uma história, né? Aparece uma história. Aí falaram que a filha da dona dessa casa, dessa senhora, tava com ciúme dela com a mãe. Essa história que a gente ouviu falar. Por quê? Que eu vou chegar na história pra vocês, contar o que aconteceu. Eu nunca percebi ela triste, eu nunca nem vi ela brava, pra dizer a verdade pra vocês, a Lourdinha. Porque a Ariana, ele não tem paciência pra nada, o que eu via era só falta de paciência. Mas nunca vi ela brigar, nunca vi ela discutir, nunca vi ela com B.O. com ninguém, pelo menos eu nunca vi, né? E aí, gente, o que aconteceu? Já tem mais ou menos o que? Uns 15 dias, isso? Acho que tem uns 15 dias, 15 para 20 dias. Eu fiquei sabendo, né? A minha amiga Silmara me ligou de manhã, passou uma mensagem para mim, mas o meu marido já tinha visto nas redes sociais, no Facebook. O que aconteceu com a Lourdinha? Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, porque tá aqui, ó, a Nenê, que acho que é a parente dela, né? Colocou aqui no Facebook. Que pena que você se foi e que você fez isso. Que pena. Você não podia ter feito isso. Aí eu falei assim, aí a pessoa fala assim, se foi, eu falei, como assim? Ela veio um susto, ela veio um choque. Porque, tipo, ela mora na rua de baixo, mas não desço muito lá, sabe? Eu fico mexendo com os vídeos aqui, então eu fico muito na internet, né? Eu fico muito em casa. Eu desço pouco lá, não faço mais unha deles, porque muito tempo, né? Eu parei de fazer a unha, então era quando eu tinha mais proximidade. Então eles me ligavam, me chamavam e eu ia. Nunca mais ligou, me chamou, então não fui mais. Então mais por isso. Aí eu perdi esse contato, mas eu tinha ouvido falar que, eu acompanhei um certo tempo, né, que ela tava com problema de alopécia, tava com problema de alergia a certos componentes químicos de coisa de cabelo, porque parece que tinha dado um problema nela por causa do cabelo, da tinta preta, que ela usava há muito tempo, tinta muito preta, e o chumbo que tem na tinta preta fez mal pra ela. Deu alergia, então ela ficou um tempo, não podia nem usar sabonete, nem shampoo, nada que tivesse cheiro, essas coisas assim, por conta dessa alergia dela. Então, eu sei que ela ficou bem triste nessa época, emagreceu e tudo, preocupada, com medo dela estar doente. Quando ela teve nódulo no peito também, que eu também tenho, ela ficou desesperada também, uma época que estava doente. Então, gente, aí eu fiquei sem entender. Eu falei, uai, mas eu não vi ela triste, só preocupada com essas coisas assim, tudo, né? Aí falaram que ela tava deprimida. Eu falei, gente, mas deprimida de que jeito? A pessoa tá deprimida quando ela é casada, mas ela não tá bem no relacionamento, né? Porque é assim que a gente fica deprimida. Às vezes a gente fica preso em um relacionamento por causa de família, a gente não quer sair, ou às vezes por causa de bens materiais, né? E não quer dispor daquilo, então às vezes ela é obrigada a ficar junto com a pessoa e fica triste com aquilo afeta ela, faz mal pra ela. Aí, só se fosse isso, né? Mas eu não fiquei sabendo de nada, o que ela tinha, sabe? E de repente, aí eu fui ver a mensagem da Silmara. Ela tinha mandado a mensagem pra mim. Tava escrito assim, ó, a Lourdinha se suicidou. E eu não acreditei. Não, assim não. A Lourdinha se enforcou. Gente, eu não acreditei. Eu levei um susto tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, como assim? E eu fiquei desesperada. Aí sim, eu tava almoçando, que a Silmara já tinha me ligado um monte, tinha ido na feira, né? Era no domingo isso. E aí eu peguei e desci na Dona Cleusa. Quando eu desci na Dona Cleusa, aí na rua eu já vi a filha da Lourdinha saindo da casa da Silvana, que era a cunhada dela, que é a irmã da Cilei. Aí eu vi ela saindo de lá, gente, assim, sabe assim, tipo, meia perdida. E eu fui andando em direção dela, né, e já fui, abracei ela, e ela olhando meu olho, eu olhando o olho dela. Aí eu falei pra ela assim, é verdade que estão falando?
Então ela me respondeu, sim, é verdade. Aí eu abracei ela, conversei com ela, confortei ela e tudo, né? E ela chorou bastante e tal. Porque a gente tinha essa ligação, né? Tinha essa amizade toda. Porque quando você mora no bairro, às vezes você tem mais contato com o vizinho do que com o próprio parente seu. Então você se sente mais inserido na família daquela pessoa que você tem amizade do que da sua própria família, que você não tem tanto contato, tanto relacionamento, tanta amizade, tanta proximidade e tal. E aí eu tinha muito deles, né? Muito mesmo, porque eu sempre maquiagem para casamento, sempre eu que fazia, unha, cabelo, tudo era eu. Então eu tava muito próxima deles, assim, sabe? E aí a gente sente, né? Eu levei um baque tão grande, foi um susto tão grande, tão grande. E aí depois eu fui passar a saber mais tarde, né? Aí falaram que ela tinha, acho que pego uma corda, não sei, e tava no morão, e disse que de madrugada ela ligou pra filha dela e falou pra ela que ela ia tirar a vida dela. E nisso, que a filha dela não tinha visto porque tava dormindo. A filha dela é farmacêutica. Ela tem uma farmácia lá em Valinhos. Então, tipo assim, tava em Valinhos, aqui em Hortolândia. Então, olha a distância. E aí, a filha dela tava dormindo. Quando acordou e viu aquilo, foi quando ela já ligou. Quando ela já ligou, já tinha acontecido, porque ela tinha feito isso daí na madrugada do sábado. Aí ela deixou uma carta pro marido dela, pedindo perdão e tudo. E até hoje eu não entendi, não sei o porquê que ela fez isso. Porque Ariano, ele é guerreiro, Ariano é batalhador. Desconheço o Ariano que é fraco, desconheço Ariano que é frágil, não é, ele é batalhador. Mesmo que ele tenha depressão, essas coisas assim, ele luta porque ele é um lutador. Porque o Ariano é o signo mais lutador que existe, ele trava batalhas assim, talvez trava batalhas dentro dele também, né? Mas é difícil acontecer isso com o Ariano. Se fosse um canceriano, pisciano, aquariano, escorpiano, seria bem mais de entender. Por quê? Porque nós somos muito emotivos, muito emocionais. Nós somos signos de água. Então a gente sente tudo. A gente tem percepção, premonição, ser sentido. Então tudo isso a gente tem. A gente é muito, 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 muito emocional. Então é de se esperar mais de pessoas assim, desse signo. Mas do Ariano, eu fiquei passada mesmo, porque eles que empurram as pessoas pra frente. Então, ela devia estar com um problema, assim, muito, 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 muito grande dentro dela, que é um problema, assim, que ela achava que não tinha solução. E quando a pessoa faz isso, ela acha que ela vai fazer isso, ela vai achar a solução para aquele sofrimento dela, e não vai, né? E não vai. Nem só porque na Bíblia não pode tirar a vida da pessoa, a pessoa pode tirar a vida dela, mas nem tanto por isso, porque, assim, os escolhidos de Deus ninguém sabe. Então, às vezes a pessoa fala assim, por que fez isso, que está escrito na Bíblia, que Deus não quer aquela pessoa para ele, né? Então, a gente tem que saber o seguinte, porque os desígnios de Deus só ele entende, só ele sabe, as coisas foram mudando, até para Deus mesmo também foi mudando, por quê? Porque quando Deus mandou Jesus, né, para ser o cordeiro dele, para poder salvar a gente, salvar a humanidade, então já fez essa salvação pra gente e, tipo assim, ele foi mudou desde a época de Noé, quando decidiu acabar com a raça humana, né? Então ali já mudou, Deus já mudou, então nós mudamos e Deus também muda o sentimento dele, a concepção dele, né? Porque senão já tinha acabado com nós tudo, né? Então se a gente tá vivo até hoje, então tem lá os desígnios de Deus, tem as coisas que Deus pensa e as coisas que Deus quer pra gente, que as coisas que Deus quer pra ele. Então eu tenho certeza que isso daí quem vai ver é Deus, não é a gente. Entenderam? Mas assim, devia ser uma coisa assim muito, 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 muito triste que ela tava vivendo dentro dela, que a gente não sabe o que é, sabe? E aí aconteceu dela fazer isso, né? Então a gente não vai entender, não vai saber, só ela que sabe mesmo. Mas assim, pra mim foi um choque. Eu fiquei tão chocada que eu não conseguia vir aqui falar pra vocês até eu me transformar por dentro. E eu tenho uma outra concepção pra poder vir aqui falar. E falar para as pessoas que, assim, que quem estiver pensando nisso, porque eu tava analisando depois, que o médico falou, né, que isso daí acontece muito com pessoas de idade, acontece muito com pessoas jovens, com pessoas com idade mais madura, assim, é mais difícil de acontecer, assim. Entre 30 e 60, por aí.
Um pouquinho mais às vezes acontece e tal. Mas assim, é uma coisa que não vai mudar o sentimento da pessoa. Aquilo ali não vai sarar, não vai cessar. Porque problema é assim, ó. Problema é quando eu diante de tudo que já aconteceu com a minha vida, muito sofrimento que eu já tive, de muita coisa difícil que eu já passei na minha vida, sabe? Diante de, assim, para começar, sou adotada, né? Nem sei quem que é meus pais. Então já começa daí, sabe? Então foi muito sofrimento e tudo, mas eu fui transformando, fui me libertando e transformando, porque tem uma coisa muito da lei da atração que eu acredito, que é assim, ó, você, para poder ajudar alguém, você tem que se ajudar. Para você poder ser curado, tem que ser você mesmo, um médico, qualquer pessoa, ela não consegue curar você, é você mesmo, porque tudo tá dentro da nossa mente, tá dentro do nosso coração. Então tudo é a gente conversar com a gente mesmo, a gente se perguntar coisas pra gente, o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, o que pode fazer para poder melhorar, o que pode fazer para poder transformar, porque a gente consegue. A gente não consegue aprender as coisas, a gente não consegue aprender desde criança, começa a andar, essas coisas assim, não é os pais da gente que faz a gente andar, é a gente que anda, é tudo o nosso cérebro. Então a gente consegue se transformar, a gente consegue mudar. Quando a gente está passando por alguns problemas, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda, pedir socorro para as pessoas, pede ajuda para alguém, para um vizinho, fala assim, olha, eu não tô bem, eu tô sufocada por dentro, tô muito triste, uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei como resolver, porque isso muito acontece, mas pede ajuda. Tem muita gente aí que tem muito ser humano bom, muito, porque se a gente no mundo, se a gente tivesse mais gente ruim do que gente boa, nossa, ia estar um caos, né? Não ia estar do jeito que tá. Então significa que tem muito mais gente boa do que gente ruim. Gente ruim tem, mas tem muito mais gente boa. Então você vai encontrar um amigo para poder disputar. E também tem um telefone que a pessoa, quando ela tá passando por situação assim, liga, porque vai ter alguém lá do outro lado para te escutar. Tanto que o problema que a gente tem é quando você encontra alguém para te escutar, pega então o celular, vem aqui igual eu tô conversando aqui, ó, e fala. Conversa, solta os seus problemas, suas mágoas, seus medos, suas neuras, seus problemas internos que tá te oprimindo. Vem aqui no celular e fala, vai ter alguém lá do outro lado que tá te escutando, alguém lá do outro lado que vai querer te ajudar, porque o YouTube entrega os vídeos, pode ficar tranquilo que o YouTube entrega, vai ser sempre alguém para poder vir aqui nos comentários e falar, você tá passando por esse problema? Eu já passei por isso e tal, já fui à igreja, já conversei com o pastor, já conversei com um amigo e eu consegui resolver. Eu sei que tudo é momentâneo, tudo é... A gente acha que um negócio, um copo d'água aqui, ó, a gente acha que uma garrafa dessa com gás, que ela vai explodir, não vai. Se você abrir ela aqui devagarzinho, ó, o gás sai, ó, e você consegue abrir. Então os problemas vão embora. Então você consegue resolver, entendeu? Então para de ficar pensando dentro da caixinha que você não vai sair dentro dela, que você vai sim, você vai conseguir resolver. Então sempre peça ajuda, vai no médico, vai no postinho, passa para um psicólogo, pede ajuda para um amigo, um parente que você conhece, que também. Para de ter vergonha. Pra que ter vergonha? Depois que tudo acaba, aí já era. Aí que não tem mais o que fazer. Eu sei que é muito fácil pessoas falar, né? Mas assim, são problemas que às vezes a gente tem que passar, que a gente não quer passar. Mas aí a gente passa, não é porque a gente quer, mas acontece, né? Mas assim, sempre peça ajuda, porque por mais que seja difícil, que às vezes, sei lá, a pessoa está enfrentando um problema de doença, alguma coisa que não tem cura e tudo, mas procura conversar com alguém para pelo menos aquilo ser mais fácil de lidar, ser menos doloroso, entendeu? Então, gente, era isso que eu tinha para poder falar para vocês, que eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muito medo de dormir sozinha. Eu tenho muito medo de quem já morreu. As pessoas falam pra mim assim, você tem que ter medo de quem tá vivo, porque olha só, uma pessoa que tá viva, olha o que ela fez, né? Olha o que ela faz. Então, mas aí é a mente, é aquilo que eu falo pra vocês, vai falar isso pra minha mente, que é uma coisa que foi posta dentro de mim desde quando eu era criança, que as pessoas falavam assim, ai, fulano que morreu, você tá devendo pra fulano vai vir puxar seu pé, hein? Fulano vai vir te cobrar o que você tá devendo.
porque a gente escutava histórias, né, lá na roça, lá em Minas, quando eu morava lá, que de pessoas que a outra era muito amiga, ficou devendo pra outra, aí a outra morreu, e veio no telhado, bateu no telhado, falou, fulano, vim te pagar que eu tô te devendo. Então eu fui colocando isso na minha cabeça, tudo que tá dentro da mente da gente, entendeu? A nossa mente, ela é muito, muito, muito poderosa. Você vê que tem pessoas que conseguem transformar coisas. Eu tô aqui falando com vocês, isso foi através de uma mente. Uma mente poderosa que fez tudo isso aqui, ó, que eu tô falando aqui pra você me escutar. Olha que interessante. Essa mente fez algo que eu posso estar aqui falando para várias pessoas escutarem. Olha só que coisa mais brilhante. Então a mente também ela consegue fazer coisas maravilhosas como coisas horrorosas. Então tome cuidado com o que está dentro da sua mente, porque ela pode te enganar. E só depende de você. Aquilo que eu estava falando para você da lei da gratidão, da lei da atração. Sempre quando você tiver com problema, faça um mantra, coloca a sua mão assim, ó, relaxa a sua perna, coloca a sua mão aqui na perna assim, ó, e fala dentro de você, fala várias vezes, quantas vezes você conseguir falar. Eu te amo, me perdoe, sou grata, gratidão. Eu te amo, me perdoe, sou grata, gratidão. Vai falando várias vezes isso, várias vezes, várias vezes, várias vezes, para você poder curar o que dá dentro de você. Você tem que pedir perdão para você. Eu te amo, me perdoe, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sou grata. Eu te amo, me perdoe, sou grata. Vai falando várias vezes isso daí para poder curar o que está dentro de você. Quando você fala, eu te amo, você está falando, eu me amo, eu te amo para você. Me perdoe, você está pedindo perdão para você mesmo. Eu sou grata à vida. Entendeu? Fale várias vezes isso para você. Depois você faz o outro o mantra, que é o mantra, né, da lei da atração. Mas faça aí essas 3 palavrinhas para você mesma, para você poder se curar, para você poder melhorar. Tenho certeza que você vai conseguir, porque quando você tá com uma mágoa, que alguém te fez um mal, que alguém não foi legal com você, ou que você traiu alguém, ou que alguém te traiu, primeiro se perdoe, para depois perdoar a pessoa. Porque você não vai conseguir perdoar a pessoa se você não se perdoou. Então você tem que se perdoar primeiro. Entenderam? Aí, Sari. Então, gente, a Sari estava querendo descer aqui. Então, essa é uma técnica havaiana usada já há muito tempo para poder a pessoa ela conciliar o perdão, para ela poder conseguir trabalhar dentro dela mesma esse sentimento, sabe? Que às vezes fica reprimindo as pessoas. Aí até procurei aqui, ó, no Google para vocês verem que é uma prática do Ho'oponopono, que é através da repetição de 4 frases simples. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Essa técnica ajuda a liberar bloqueios emocionais e promover uma conexão mais harmoniosa consigo mesma e com os outros. Então é isso que eu já tinha falado para vocês. Então, quando você trabalha isso dentro de você, você consegue ser melhor com as outras pessoas, consegue estar mais inserida na sociedade, consegue estar melhor diante da família, de problemas da vida, entendeu? Porque você tem que fazer isso. Às vezes você tá, tipo, vai na casa de um parente, tá bravo com o primo, que o primo falou alguma coisa que você não gostou, e aí você ficou com aquele sentimento dentro de você, porque tem pessoas que assim, tem pessoas que escutam e já replica. Tem pessoas que escuta e, tipo, tá nem aí. Tem pessoas que escuta, leva pra ela, leva pra casa dela. Chega na casa dela, aquilo ali toma conta do dia dela, toma conta das tarefas dela, toma conta da alimentação dela, porque ela vai comer e fica lembrando daquilo, e aquilo faz um mal pra ela, ataca gastrite, essas coisas assim, sabe? E aí ela leva pro sono dela e ela não dorme direito. E ela deixa aquilo ali tomar conta da vida dela por um todo. E aquilo fica semanas, meses, às vezes fica anos. Gente, às vezes um negócio tão tolo, um negócio tão bobo, sabe? Que as pessoas, elas são muito, assim, emocionais. E, tipo, tem coisas que a gente tem que se liberar, tem que deixar passar, tem que deixar pra lá. E aí depois as pessoas ficam reprimindo essas coisas dentro delas. Às vezes um chefe falou alguma coisa que ela não gostou e ela fica com aquilo ali dentro dela. Às vezes uma pessoa na rua fala uma coisa que ela não gostou, fica com aquilo dentro dela. Às vezes ela tá mais gordinha, alguém fala alguma coisa e ela se sente mal. Às vezes a pessoa tá, sei lá, faz alguma coisa que tá errado e que alguém fica ali cobrando dela. Poxa vida, você tem que viver sua vida, para de ficar vivendo assim, reprimindo coisinhas. É por isso que a pessoa entra em depressão. Depressão nada mais é do que um sentimento muito forte mesmo. A pessoa fica tão triste, tão triste, tão triste,
que aquilo ali toma conta da vida dela. Pra quê? Vamos sorrir. Vamos rir, gente. Olha só, a vida é maravilhosa. Abre sua janela de manhã. Fala bom dia, dia. Bom dia, minha casa maravilhosa. Abençoe sua casa, minha casa maravilhosa. Eu te abençoo por você me abrigar, por você me deixar tranquila, ter noites tranquilas de sono. Muito obrigada, meu carro, para poder me levar onde eu quero ir. Muito obrigado, roupa maravilhosa que me deixa bonita, confortável. Muito obrigado, batom que hidrata meu lábio. Muito obrigado ao sol que tá secando minha roupa, que tá germinando sementes por aí para me dar fruta, para me alimentar. Gente, acorda. Vamos agradecer. Sabe? Tá muito triste, tudo bem, pede ajuda. Poxa vida. Mas não faz isso, sabe? De querer você mesmo fazer um negócio desse, porque tem sempre uma luz no final do túnel. Sempre. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Entenda isso. Tudo vai depender de você. É você que consegue resolver seus problemas. Não jogue seus problemas nos outros. Nem pegue o problema dos outros para você. Porque o problema dele é dele. A vida é uma só. Então vive ela muito bem. Porque eu sei que no meio do caminho acontecem muitas coisas com a gente. Mas a tristeza, não deixa ela tomar conta de você. Porque ela é sem vergonha, a tristeza. Ela é folgada. Ela quer chegar e quer morar. Não deixa. Manda ela, ó, show, tristeza. Então é isso, gente, que eu tinha para poder falar para vocês. Que eu mesmo trabalhei dentro de mim, tá? Esse negócio aí do sentir mal, da tristeza, porque eu fiquei muito triste que aconteceu e tudo. A gente não quer uma pessoa tão nova, 64 anos, a gente fica muito triste, né? Casada, eu só tinha uma filha, uma neta, e tinha uma filha que ela criava, que era do irmão dela. A filha teve bebê recente, e tipo, ela amava tanto essas pessoas. Então, assim, eu até hoje não consigo entender. Eu tento trabalhar isso dentro de mim, que eu sei que não é fácil. Então, eu também tô encontrando essa dificuldade de trabalhar isso dentro de mim, mas estou tentando. Por isso que eu vim aqui para poder falar para vocês do que aconteceu, que eu tinha para poder falar, e eu nem gravei tanto vídeo assim, tá bom? Então é isso. Aqui esse vídeo foi só para poder contar essa história para vocês, que é a história da Lourdinha, que se foi, né, tão jovem, tão cedo, bonita. Das irmãs, a mais bonita era ela, a mais inteligente, a mais bem conceituada na vida, né? Por mais que ela trabalhava de doméstica e tudo, mas ela tinha a casa dela muito bonita, carro, e tipo, viajava, fazia o que ela queria, que ela tinha dinheiro pra isso e tudo, bem mais do que as outras irmãs. Foi a que mais bem sucedida, foi ela. Depois o irmão, que é vereador, né, que é da cidade, mas quem se deu o melhor assim, na vida foi ela. Ela é irmã do nego vereador, que é aqui da cidade de Hortolândia. Então é isso que eu tenho pra poder falar pra vocês, do que aconteceu. E que eu demorei para poder vir aqui falar, que eu tive que trabalhar dentro de mim também. Então, trabalhe você também. Aí, os seus medos, suas neuras, seus problemas, suas tristezas, que tudo vai passar, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tchau!